Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do evento online Mouser Electronics. Tá? Então, esse evento aí, desenvolvendo grandes ideias que a Mouser está promovendo junto com seus parceiros. Tá? Hoje, a gente recebe aí a Murata abrindo a semana. Tá? A gente já teve aí 2 semanas anteriores aí com outros parceiros. Então, fica aí também o incentivo para quem, por acaso, perdeu os webinars anteriores. Está disponível já a gravação, então vocês podem assistir e também contactar os parceiros. E essa semana nós temos aí a Murata trazendo as soluções aí para desenvolver grandes ideias aí, né, colocar as ideias em prática. Então a gente vai ter um webinar bem bacana abrindo a semana. E lembrando que esse evento ele é feito aí em parceria com as empresas, né, parceiros da Mouser. Nós estamos realizando aqui o webinar no Embarcados, e também lá no Newton Sebraga, né, toda semana também, em conjunto, há artigos e também podcasts. Então, inclusive, tem um podcast bem bacana que o Saulo, que vai apresentar aqui hoje, já fez lá com o pessoal do Newton Sebraga. Então, fica a dica também. No final aqui da apresentação, eu vou deixar o link para vocês. Vocês podem acessar. Lá eles estão abordando bastante sobre LoRa. Tá? Então, vai ser bem bacana. Então, o webinar de hoje, né, o RFID Murata, soluções em tags para descomplicar os projetos com RFID. Então, o Saulo Rodrigues vai apresentar aqui para a gente, né? Vai ser uma apresentação bem bacana aí sobre as tags da Murata. Então, tags que são robustas, com tamanhos reduzidos, soluções integradas e que vão ajudar aí na simplificação e integração em aplicações. Tá? Então, aproveitem aí este conteúdo, né, com o Saulo, fiquem à vontade para enviar perguntas. Então, a gente vai ter no final aqui deste webinar uma sessão de respostas às perguntas que vocês fizerem. Então, fiquem à vontade para mandar. Caso, né, sua pergunta não seja respondida, talvez devido a tempo, pode ficar tranquilo que a gente passa para o Saulo, ele pode responder aí pós o webinar, tá? Então, aproveitem esse canal aqui, que vai ser uma apresentação bem legal. E o Saulo, ele é engenheiro de aplicações aí da Murata, né? Ele tem 10 anos de experiência na área de aplicações em componentes eletrônicos, com a principal função de suporte técnico para desenvolvimento de projetos. Tá? Então, ele está aí já na área há um bom tempo e tem bastante experiência que vocês podem tirar dúvidas com ele. Ele está atuando aí bastante nas áreas médicas, automotiva, industrial, segurança e IoT. Tá? Então, aproveitem essa bagagem aí do Saulo e os dispositivos da Murata conheçam aí, que com certeza ajudarão vocês aí no desenvolvimento de grandes ideias, tá? Então, só para lembrar aqui também a todos, né, antes de começar, a gente já deixa a gravação disponível praticamente após o webinar, né, algumas horas após o webinar, mas a gente deixa um tempo de 24 horas para a gente fazer esse trabalho. Então, se você perder algum ponto, né, ou quiser rever, você tem a possibilidade na gravação. Mas aproveite aqui o ao vivo para tirar as dúvidas com o Saulo. Então é isso, Saulo, seja bem-vindo. A gente agradece bastante aí por sua presença e colaboração aqui no evento da Mouser. Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço primeiramente pelo espaço, né, que tanto o pessoal do Embarcados e a Mouser proporcionou para a Murata hoje. A ideia é a gente bater um papo aí sobre as soluções de RFID da Murata. Dentro do conteúdo, a gente vai falar um pouquinho desde as aplicações, algumas características técnicas, né? E como o Fábio mesmo mencionou, a gente está aberto aí a dúvidas ao final dessa apresentação, e também vou deixar os contatos aí para caso surgirem algum outro comentário, uma necessidade. Bom, basicamente a Murata, ela é uma empresa japonesa, né? Já desde 1944 desenvolvendo componentes eletrônicos. Possivelmente as pessoas conhecem ela como um dos principais aí fabricantes de componentes passivos, capacitores cerâmicos é um grande destaque, mas também é muito inovadora, tanto no desenvolvimento de materiais, quanto nas pesquisas de novos produtos, né? Hoje a empresa tem mais ou menos uns 80 mil funcionários no mundo todo, tem umas 100 fábricas e escritórios em todo o mundo. Aqui em São Paulo, estamos localizados aqui na região de São Paulo para suportar todas as demandas da América do Sul.
Nesse escritório a gente dá o suporte comercial e suporte técnico, né? Basicamente, a Murata responde para o escritório central dos Estados Unidos e a matriz fica em Kyoto, no Japão. O que a Murata tem de diferencial é que ela trabalha desde o início na pesquisa de novas tecnologias e novos conceitos para fabricação e aplicação em materiais, então tanto a parte de desenvolvimento de matéria-prima, mas também a parte de industrialização. Murata ela é uma empresa bem verticalizada, então ela também produz as próprias máquinas que vão produzir os componentes eletrônicos que ela desenvolve. Depois disso tem toda a questão de integração, o suporte e todas as análises aí conforme o mercado vai respondendo com as novas tecnologias que são desenvolvidas dentro da empresa. O que a gente tem no nosso portfólio de produtos? Né? Vai desde capacitores cerâmicos, passando por indutores, tanto de frequência quanto indutores de potência também, filtros EMI, termistores, sensores, desde acelerômetros de alta precisão, sensores de movimento, PIR, também temos a linha de timing devices, que são os cristais e ressonadores, a linha de componentes sounders, né, que são os buzzers e diafragmas, né, fontes, a Murata também fabrica fontes, tanto fontes focadas para o mercado de telecom, de alta potência, DC-DC, fontes isoladas, né, fontes para a área médica. A gente também tem o que a gente vai conversar hoje sobre o RFID, que são os tags, e também a parte de componentes aí focados para RF, principalmente para acoplamento de antena, enfim, toda a parte de filtros RFs, né. A gente também tem a linha de módulos de comunicação de radiofrequência, que vai desde os módulos LoRa, Sigfox, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, baterias também, tem uma linha de baterias, alguns outros filtros, RFICs, uma linha de substrato, mais no fornecimento de matéria-prima, né? E também alguns outros itens diferenciados, como os geradores de íon, geradores de ozônio, né? E a parte de plataformas de conectividade. Bom, passando para o nosso tema de hoje, do RFID, pode ser que muitos de vocês já estão familiarizados, né? Porque o RFID já convive conosco já há um tempo, né? Então, basicamente, o que a gente fala, né, que é o termo RFID usado para você falar a identificação por radiofrequência, né? A ideia do RFID é justamente você fazer a leitura da identificação do device, né, da memória, utilizando ondas de rádio. Então, basicamente, essa é uma definição aí do RFID. Dentro do guarda-chuva do RFID, existem aplicações e produtos de baixa frequência, high frequency, e também o UHF, né, que é Ultra High Frequency. O que a gente vai tratar, geralmente vai ser hoje produtos para High Frequency e Ultra High Frequency. Basicamente, as diferenças entre eles, claro, cada um tem sua característica e sua aplicação no final do dia, mas a diferença entre eles, basicamente, é na distância de leitura, né, e também nos padrões. Por exemplo, o High Frequency, que seria a família do NFC, que se enquadra nisso, pode alguns devices aí funcionar até 30 centímetros de distância, né? Também tem as questões de ISO, né, que são as certificações, para garantir que tem uma padronização de leitura. E também tem o HF, né, que ele pode variar tanto do contato próximo como até 5 metros, né? E já o de baixa frequência vai até 10 centímetros no máximo. Como que funciona, né, a arquitetura do sistema? Muitos de vocês já devem ter visto ou familiarizado, já até trabalham nessa área, então já conhecem bastante as arquiteturas, mas só repassando aqui que vai desde aquele tag simples de roupa, né,
visto bastante em lojas, ou então em produtos, né? Até os tags mais específicos, que são 6 embarcados com os módulos. E os leitores. Os leitores, eles são variados, né? Desde leitores mini até leitores portáteis e portais de leitura. Essa interface entre os leitores, ela é feita geralmente um middleware, né? Então pode ser tanto a interface do leitor, que já está conectado, ou pode ser um outro sistema de processamento um pouco mais avançado. E essa interface é feita justo com o ERP das empresas, ou mesmo algum software específico que os clientes demandam, né? Ou já algum software de gerenciamento para o warehouse ou logística. Enfim, esse cenário aqui, ele já está bem integrado. Existem muitas soluções em várias plataformas, desde empresas que fornecem a partir do middleware, esse meio aqui, que é esse software de interface com a sua aplicação, até mesmo os fabricantes dos próprios leitores e portais, né? E aqui também a Murata acaba atuando basicamente só nessa área dos tags. O que a gente pode se dizer das tecnologias é que, sim, o RFID é também um IoT, né? Ele faz parte já há muito tempo do IoT, porque basicamente ele oferece uma possibilidade de oferecer informação através da radiofrequência, né? Então ele pode oferecer ali os dados que você, como os produtos para NFC, que são os tags, os produtos de UHF, né, que é o RAIN RFID, que também faz parte dos tags, mas também os módulos de comunicação ativos, que são Bluetooth, Wi-Fi, que aí basicamente cobre áreas aí um pouco mais restritas, né, em tamanhos de prédios residenciais, ou mesmo longas distâncias, né, como o módulo LoRa, e também Ultra Long Distance, que seria os módulos LTS. Basicamente, as aplicações do RFID, ou do UHF, ou do NFC, são diversas, e claro, vai ser sempre qual que é a necessidade do cliente, mas o que a gente mais consegue ver no mercado são aplicações como rastreabilidade de produtos, controles de estoque, logística, e produtos, de configuração de produtos, né, basicamente, para você não precisar abrir o produto, enfim, através do RFID você acessa ali as informações que estão dentro dele, né, e também para o NFC seria aplicações de curto alcance, né, então, desde a parte de pagamento, que a gente vê crescendo bastante, né, os cartões de crédito hoje têm a opção de você utilizar só essa proximidade, né, para efetuar o pagamento, mas também a parte de transporte, né, de passaporte e outros tipos de identificação. Basicamente, essa aqui é uma figura que a gente trabalha bastante da Murata, que são as soluções para o 915 MHz e as soluções do NFC, que é o 13.56 MHz, né? Então, a gente tem algumas soluções para montagem na PCB, ou outras de módulos já integrados, né? Ou mesmo já com antenas para longo alcance, e também a mesma forma o NFC também, né? Alguns módulos com antena um pouquinho maior, né? Com a possibilidade de você ter um alcance melhor com a memória NFC. Basicamente, esses são as linhas dos produtos que são o HF, né, que é Ultra High Frequency. Então, o que a gente tem? Né? Tem a memória EPC e a memória de uso. Alguns itens, eles têm a memória EPC mais a memória de usuário. A memória EPC, basicamente, ela é como se fosse uma placa de um veículo, né? Ela tem a identificação única do chip, isso já vem feito pelo fabricante do chipset, e essa identificação, por ela ser única, ela facilita na forma com que o leitor identifique a memória que ele está lendo, ali o tag que ele está lendo. Então, EPC Memory, ela é conhecida também como Unique Identification também. Então,
Você pode encontrar aí algumas definições para isso, mas basicamente essa memória seria mais para você identificar o produto ali e através desse sistema você fazer a integração com a sua aplicação. No final do dia, o que a Murata faz, né? Acabei passando aqui não explicando muito bem sobre esses módulos, esses tags. A Murata ela não fabrica o semicondutor, ou seja, a memória. Então a gente faz uma integração da memória. Nesse caso, a gente está utilizando, nessa versão, a memória da Impinj, que é uma versão do Monza R6. Mas a gente também tem memórias utilizadas da NXP, né, G2M. Então, basicamente, são os dois fabricantes de memórias RFID que a Murata escolheu para desenvolver o nosso chamado módulo, né? Então, um próximo slide aqui a gente consegue pegar uma informação um pouquinho mais completa. Qual que foi a ideia da Murata ao desenvolver esses tags RFID, né? Basicamente, a gente utiliza já o circuito integrado, que tem a parte do analog front-end, toda a parte de circuito e da memória, né, o controlador da memória, isso já vem pelo fabricante, mas a gente descomplica. Quando a gente fala de descomplicar, é justamente facilitar a questão do RF para o cliente final. Então, nesse caso, a gente faz todo o casamento de impedância. Por exemplo, essas duas opções de memórias, elas são para rastreabilidade de PCB. Então, imagina que hoje você tem um projeto de uma placa no circuito eletrônico, pode ser um circuito de controle, um circuito de potência, enfim. E você pode utilizar o plano terra dessa placa para ser a antena desse RFID, sem nenhuma interferência no funcionamento do circuito, porque ele é uma memória passiva, ele não necessita nenhuma conexão com energia próxima para funcionar. E a parte legal é que você já tem a opção do circuito de casamento de impedância e as opções de antena, para você poder fazer a antena on-board no próprio design. Então, não é um design complexo que vai exigir do cliente final, além da complexidade do desenvolvimento do produto dele, mas vai facilitar bastante a montagem e a aplicação dessa memória. O legal disso é que você pode, a Murata, né, ela oferece para o cliente algumas opções de designs conforme o cliente achar mais aplicável ao layout. Então, por exemplo, esses aqui são algumas formas de você montar utilizando uma PCB comum, um plano terra que está disponível nessa PCB. E aí a gente tem aqui algumas boas práticas, que a gente vai se dizer assim, de como fazer a otimização, né, da aplicação do tag no seu layout. Então hoje vamos pensar que cada vez mais a gente precisa de segurança, rastreabilidade dos produtos que são fabricados. O legal dessa memória é que ela possibilita você ler, ou seja, identificar através do sistema único, né, de informação, a identificação dessa placa, mas também você pode colocar informações lá dentro. Então, se de repente essa placa, ela faz parte de vamos dizer agora, né, tá bem alta, né, um respirador de um hospital, então vamos dizer que é uma placa de controle para um respirador. Basicamente, com esse tag de RFID embarcado dentro dessa placa, você não precisa nem abrir, de repente, o respirador, dependendo do invólucro, claro, se ele for um invólucro metálico, com certeza isso já bloqueia, mas se ele for um invólucro ou a placa estiver posicionada próximo de uma parte de plástico, é possível você conseguir identificar e sem abrir o equipamento, identificar ali qual é a placa que lá se encontra, se ela já foi feita alguma manutenção, se de repente ela já está vencendo o prazo de calibração, enfim, isso pode ser aplicado para várias áreas e com certeza vai ser de acordo com a necessidade do cliente, né, para os projetos. Mas o que a gente pode reforçar aqui é justamente a facilidade de integração dessa inteligência, né, essa memória, nos equipamentos, nos produtos e nos projetos, né. Basicamente, quando você tem uma memória já integrada
na sua placa eletrônica, tem todas as vantagens que eu comentei, e também o interessante é que como as memórias que nós utilizamos, elas seguem um padrão global, qualquer leitor que esteja dentro daquele padrão, ele vai fazer a leitura correta dos parâmetros que lá se encontram da memória. Então, uma parte bem interessante é justamente essa flexibilidade com os leitores, né? Por ser padronizado, né? Então, o RFID, tanto o NFC quanto o HF, ele tem alguns padrões, e o mais interessante é você ter essa possibilidade dos tags seguirem esses padrões para facilitar a integração com o seu sistema, né? Não só o seu sistema, mas também o leitor. Bom, baseado nisso, você consegue fazer todo o desenvolvimento da sua aplicação em cima dos dados que você obtém em cima dentro desse RFID, dessa memória. Então, aí você pode oferecer algum serviço, enfim, ou mesmo para verificação do seu produto. De repente, você faz alguma alocação do equipamento e quando ele retorna, você quer verificar alguma outra informação, enfim, alguma coisa que necessita, tem a possibilidade de fazer a leitura através dessa memória. Basicamente, você pode fazer uma rastreabilidade do processo de produção, porque vamos dizer assim que essa memória, esse módulo, né, RFID, ele pode ser o primeiro componente montado na sua placa, né? Então, você, dentro do seu processo produtivo, se você faz parte de uma indústria, né, você pode colocar leitores em cada parte do processo, identificar por onde está sendo passado esse processo, esse equipamento, essa placa eletrônica, né? Em qual fase do processo ela se encontra, e mesmo depois, conforme sempre o ambiente que você utilizar, você consegue acessar ali e saber, de repente, a quantidade de placas que tem dentro da caixa, quais são as placas que estão lá, enfim, as informações finais. Se o produto foi testado, se de repente ele teve que retomar para fazer uma manutenção e depois voltou novamente para os testes e foi aprovado. Enfim, dá para você colocar muitas informações nessas memórias. E bem interessante é a possibilidade de integração com o seu design. Outro tag bem legal, esse Laundry Tag que a Murata desenvolveu, ele tem uma antena já flexível, né? Basicamente, uma das principais aplicações colocadas para esse tipo de tag para monitoramento de roupas, né? Mas também monitoramento de ativos, enfim, ele é um tag pronto. Basicamente, você pode integrar ele, colar ele em cima de uma determinada superfície, e o legal é que ele tem 40 milímetros de comprimento por 6 milímetros de largura. A distância de leitura dele pode ser de até 2 metros, mas claro, vai depender do leitor, né, do leitor que você está utilizando. Existem várias classificações de potência dos leitores, então o interessante para o seu projeto não é só entender como o tag funciona, mas também as especificações dos leitores que vocês vão utilizar. Porque às vezes a gente coloca aqui, ó, funciona em 2 metros, mas você utiliza um leitor de baixa potência. Então, de certa forma, ele vai emitir uma potência menor para o módulo, né, uma energia menor, e isso vai refletir totalmente no alcance dele. Então, um ponto importante é sempre o cliente verificar qual que é o leitor, qual o tipo de leitor que ele vai usar, e aí sim definir o tag, o melhor tag para ser utilizado. Mas nesse ponto aqui, esse tag aqui é bem interessante, principalmente para uma aplicação, falando já em umas aplicações da área médica, né, integrar com roupa, pode ser tanto roupa de médicos, enfermeiros, ou quem trabalha na área operacional do hospital, ou mesmo também roupa de cama, enfim, todo o aparato ali, porque é interessante que ele pode ser lavável, né? Então, por isso que eles chamam até de laundry tag. Esse tag, ele pode ser lavável. Dito isso, você consegue oferecer também uma integração com o sistema, com um leitor fixo, e também garantir que o processo de lavagem, ele está sendo feito de forma correta e ele está passando por todas as fases que integram esse processo. Então, esse é só um exemplo de aplicação, mas ele pode ser utilizado em diversas aplicações onde o cliente tem a necessidade de fazer uma rastreabilidade, né?
Uma outra aplicação bem interessante, ainda dentro da família de tags UHF, né, seria os tags que não necessitam de antena externa. Lembrando que os tags anteriores que a gente apresentou, ele tem a necessidade de uma antena externa, né, ele tem os pads embaixo para você montar e soldar, né, tanto o tag Laundry, ele já vem com a antena montada, esse ok, mas os outros dois tags anteriores para PCB, ele é montado através de um processo produtivo comum de montagem de componente eletrônico. Já esses tags aqui são bem interessantes porque eles seguem o padrão UHF, né? E eles são miniaturizados, né? São muito pequenos. Você vê, ele tem 2 milímetros por 1,5, e esse aqui tem 1,5, 1,2 milímetros por 1,2 milímetros. Já com antena integrada. Então, assim, para que você pode utilizar um carinha desse, né? É claro que você não vai ter uma possibilidade de longo alcance de leitura, mas determinadas aplicações ela requer o tamanho, né? Você não vai ter nenhuma questão muito de distância, mas o tamanho é muito importante. Então, por exemplo, uma aplicação aqui que existe aqueles aparelhos para o pessoal deficiente auditivo, que utiliza alguns aparelhos, e muitas vezes esses aparelhos precisam retornar para o fabricante, para o fornecedor, para eventuais calibrações, manutenções, revisões, enfim. E como que você garante que aquele produto realmente é do cliente A, do cliente B, enfim, qual que é as informações que você pode ter dentro desse aparelho? Pensa que um aparelho minúsculo, né, muito pequeno. Então, qualquer etiqueta ali inviabiliza, né, em todo o processo. Então, para garantia do processo, você pode integrar dentro desses tipos de aparelhos minúsculos essas memórias. Então, essa memória vai facilitar bastante, porque através de um leitor você consegue identificar as características do equipamento, enfim, todas as informações que o fabricante colocar do equipamento em si. E isso facilita bastante numa manutenção, ou, enfim, em toda a parte do controle do processo. Tá? Esse aqui é um exemplo de distância de leitura num caso de um tag para um leitor aqui, eu não sei se dá para enxergar muito bem, talvez ficou um pouquinho claro, mas basicamente ele pode ir de um leitor de 1 watt de potência até um leitor de 10 miliwatts, né? Claro que vai aumentar aqui a distância, né? Então, por exemplo, esse aqui ele é até 2,8 milímetros, 4,7 até 7,8, alguns casos o leitor de 1 watt consegue até 10 milímetros de distância de leitura. Outro ponto característico desse tipo de memória é que ele pode ser integrado num processo de injeção plástica. Então, ele tem algumas especificações, tanto de temperatura e pressão, que o tag suporta sem quebrar. Então, pode ser utilizado ele numa injeção plástica, enfim, numa parte do processo. Então, se de repente você tem uma necessidade de aplicar a memória dentro de um invólucro de plástico, né? Você pode utilizar esse tipo de módulo, sim, sem nenhum problema. Sempre respeitando, claro, as limitações técnicas, enfim, de pressão e temperatura, claro, para não danificar o componente. Esse aqui é um exemplo de aplicação. Né? Isso aqui é só para mostrar o quanto o tag é pequeno, né? Então você pode embarcar um tag minúsculo na haste de um óculos, por exemplo, nesses óculos aí que de repente tem garantia estendida, enfim, tem algum valor agregado que o fabricante oferece para o produto final. Então, às vezes, hoje tem várias empresas que oferecem tem alguns valores além do óculos, né? Garantia estendida, enfim, outras características, controles e por aí vai. Então, a possibilidade de você integrar uma inteligência dentro disso é um óculos simples, mas com RFID ele se torna algo único, porque você consegue fazer toda a rastreabilidade do produto na loja, ou logística, ou enfim, qualquer outra opção que você precisar. Outra aplicação que talvez seja bem essencial aí, ultimamente, são para autenticação
de produtos eletrônicos aí e para a área hospitalar. Então, vamos colocar o exemplo de uma bomba de insulina, né, que eventualmente você tem que trocar aqueles, eu não sei se é eletrodos, né, enfim, aquela ponta, e ele tem que ser do determinado fabricante, ou que ele está autorizado, ou que ele funciona, ou que ele vai para uma manutenção. E como que você vai garantir isso, né? Você pode embarcar um tag dentro do lado do produto, que pode ser um produto descartável para um uso só, e do outro lado você embarca o leitor no próprio corpo aí do produto, né, na eletrônica. Isso faz com que você consiga garantir que o cliente só vai utilizar aquela determinada marca, ou enfim, só a quantidade de vezes que ele for utilizar. Isso você vai ter uma possibilidade de controlar, sem você precisar gastar energia, ou seja, alimentando essa memória de fora, e ele pode ser embarcado aí, como eu comentei, na área em plásticos, né, em injeções plásticas, então é possível colocar no conector, enfim, na parte do cabo, onde você tiver proximidade com o leitor, né, então, em ampolas também, então, assim, existe uma infinidade de aplicações, mas basicamente para garantia, né, de que os insumos corretos são utilizados no produto, você pode ter uma memória dessa embarcada. Não tem, essa seria bem interessante. E um destaque que eu diria assim, dos produtos mais legais que já surgiram aí nessa linha de produtos de memórias tags, o HF, seria esse chip que a Murata fez, que ele é para superfície metálica. Então, um dos desafios sempre foi, para quem já está na área de RFID, o desafio maior sempre foi, poxa, eu tenho uma superfície metálica e eu tenho uma necessidade de fazer uma rastreabilidade, ou eu tenho muita perda, não consigo aplicar ali um RFID comum, um tag comum. Então, a Murata, pensando nisso, ela desenvolveu. Existem N tags hoje em dia já para aplicações superfície metálicas, mas o tag menor que a gente pode oferecer essa opção da Murata, e ela funciona numa característica bem interessante, né? A Murata ela desenvolveu uma PCB junto aqui à memória, né? Nesse ponto menorzinho aqui, você tem a memória. Basicamente, ele faz um looping de antena, e quando o leitor, é, o leitor RFID, ele emite a frequência, ele alimenta o circuito, e esse loop, ele é refletido aqui, ele utiliza a base metálica para refletir essa frequência, refletir essa energia e alimentar o CI. Então ele acaba utilizando a base metálica como uma reflexão desse sinal e ajuda a aumentar o loop da antena e melhorar assim a energia dentro da memória, fazendo com que ele consiga ler essa memória RFID para uma base metálica. Então é bem interessante isso, porque você pode aplicar ele pelo tamanho dele, né? Então ele é um item de 6 milímetros aí de comprimento, né? Por 2 milímetros de espessura. Então ele é um cara bem interessante para você colocar em várias aplicações, e ele pode funcionar até 1,5 metro de distância, né? Isso aqui a gente utilizou como parâmetro, né? Um leitor de 4 watts. Mas é sempre conforme que eu já tinha comentado antes, com a necessidade do cliente, qual leitor que ele for utilizar, né? Então essa é uma memória bem bacana. Alguns exemplos de aplicações que já tem tido algum sucesso lá fora, né? Por ser um produto muito novo, ainda está começando ainda a surgirem as aplicações e as demandas dos clientes, mas a instrumentação cirúrgica é um ponto importante. Basicamente existe a necessidade da área médica de rastrear
os instrumentais cirúrgicos, não só pelo fato de controle de limpeza, esterilização, mas também o fato mesmo de logística interna mesmo. Às vezes você tem alguns hospitais que são gigantescos e muitas ferramentas se perdem aí em alguma fase do processo, e a ferramenta ela é cara para o hospital, ela não é um item barato. Então você aplicando um tipo de inteligência do RFID em cima de um metal, nessas ferramentas cirúrgicas, isso cria um valor muito grande para o cliente final. Então é bem legal a memória dessa versão de chip que a gente oferece. A gente fala chip, né? Porque ele é bem integrado, mas basicamente ele é um módulo, porque ele integra a antena, ele integra o RF e o CI, né? Então, basicamente, ele tem 96 bits de EPC e também 64 bits de memória de uso, né? Ou seja, você pode gravar aqui na user memory informações de processos, né? Por onde que o tag passou, e o EPC, a memória, é basicamente para você entender ali qual que é a característica daquela ferramenta que ela está sendo aplicada, essa memória. Outro exemplo de aplicação seria para rastreamento de ferramentas mesmo, então ferramentas talvez de valor agregado, né? Então é possível você embarcar ela numa cavidade metálica, um tipo de ferramenta, e aí você fazer toda a parte do processos, né, dentro da necessidade do cliente final, ou desde você conseguir encontrar ferramentas, saber onde ela está, a quantidade de ferramentas, mas também saber quem que está utilizando, em qual área do departamento da empresa que está sendo usada, e outras análises que você pode vir fazer, se de repente é uma ferramenta que precisa de algum ajuste ou de alguma calibração, né? A gente tem alguns guias de aplicação que estão disponíveis no site da Murata, basicamente com foco nas aplicações do RFID para superfície metálica. E aqui, esse módulo, né, essa memória metálica, né, o RFID metálico, ele pode ser utilizado até em cavidades metálicas, ou seja, você pode fazer uma cavidade no metal integrando a memória dentro da cavidade. Isso faz com que você pode chegar até uma superfície bem mais lisa, sem nenhuma saliência. É claro que isso influencia um pouco na distância de leitura, mas aí para mais detalhes tem lá no site da Murata, você pode encontrar essas informações mais técnicas aí. O que a gente oferece dentro do site, como eu comentei, das memórias UHF para PCB, então são vários guias de antena, né? Então a gente oferece os arquivos Gerber para o cliente poder utilizar e se basear ali para desenvolver e aplicar no layout dele toda essa parte de UHF para placas, né? A gente também tem os datasheets, as relações de distância, de tamanho de placa e o range de leitura, né? Aqui também a gente tem alguns materiais bem legais que são justamente de como você desenhar a antena, né, de qual é a melhor prática, qual é a melhor forma de você fazer o desenvolvimento da antena, mesmo até quando você utiliza alguma cobertura metálica, alguma superfície metálica ali, qual é a melhor forma de repente, você faz um recuo metálico onde tem um recuo ali onde tem a memória, né, o RFID, enfim, tem várias informações bem legais lá que vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Os tags NFC, basicamente, também têm a mesma característica de memória de identificação, de UID, né, e a memória de uso também. Claro que aí já são memórias um pouco mais robustas, com mais espaço para você poder fazer, colocar mais informações, e basicamente o que a gente tem são as memórias com as diferenças de leitura. Claro, tem os fabricantes, né, a gente utiliza ainda assim a NXP e aqui em todas elas, né? A gente também tem aqui a diferença de distância, por exemplo, essa memória aqui, ela tem 64 bits de memória UID, de identificação, né? E também aqui a memória de uso de 896 bits, ela pode ser lida até 20 milímetros, né?
e a gente vai até memórias que podem ser lidas de 42 milímetros. Basicamente, a diferença entre elas é realmente a antena. Nesse caso, essa memória, a versão da memória LXMSAP, né, essa 08, 1-136, ela tem uma antena integrada junto. Então, basicamente, essa antena faz com que você consiga ter uma opção de leitura de até 42 milímetros, né, por ela ter a antena integrada. Outras opções com antena também integrada, mas já são tags menores, né. Basicamente, um tag interessante NFC seria esse tag que ele já tem uma cola adesiva, né, embaixo, nessa parte de baixo do tag, né, então você pode colar ele direto na superfície. E aí, de repente, uma necessidade de rastreabilidade de placa, de caixas, enfim, ou de qualquer outro tipo de ativo, você consegue fazer uma aplicação bem rápida, né? Somente com esse tag aqui e com uma distância razoavelmente boa, pensando em NFC, né? 32 milímetros ou 42 milímetros aí, são distâncias bem legais para uma aplicação de NFC. É legal porque o NFC hoje ele é encontrado em vários modelos de smartphone, então não tem uma dificuldade de você integrar com algum leitor externo, apesar de existirem possibilidades de você desenvolver um leitor externo NFC sem nenhuma dificuldade, né? Existem fabricantes de semicondutores que já oferecem esses tipos de processadores com o front-end de RF para fazer a leitura do NFC, mas também você pode utilizar um próprio smartphone e fazer a leitura, e aí integrar, né, fazer a parte de aplicação, né, ou toda a parte de software de aplicação para essas memórias e para fazer a leitura, né. Então, isso aqui é só um exemplo que a gente colocou, por exemplo, verificação de estoque, enfim, mas ele pode ser utilizado em N outras aplicações. Esse aqui é um outro exemplo da memória NFC, que ele já tem a antena integrada junto do CI, né? Então, por exemplo, esse é um CI de 3.2 por 3.2 milímetros. Seguindo as normas também ISO, todos os tags também seguem a ISO, né? E tem todo o compliance em cima das certificações de segurança. Basicamente, esse tag ele já tem toda a parte do CI integrado e mais a antena também integrada. A distância de leitura dele é mais ou menos uns 20 milímetros, né? Um exemplo de aplicação, e bem interessante, imagina a gente nessa situação, né, de você ter que movimentar ali, fazer uma integração, um upgrade, trocar algum tipo de equipamento, e você se depara aí com N fios, N cabos aí de rede, né, para você ter que mexer aí e reconfigurar tudo. Facilitaria bastante a vida se a gente já tivesse integrado uma memória NFC, nesse caso, no cabo, porque ela é uma memória pequena, então ela cabe no conector. Ela, por ser NFC, você consegue fazer uma leitura através do seu celular. Então você pode ter um mapa de rede, um mapa da onde estão as conexões da rede física, né? Para como que você vai conectar ali. Então, a parte bem legal é isso, você poder integrar essa memória nos cabos e aí ter as identificações dos cabos aí, independente se tem etiqueta, alguém foi lá e arrancou a etiqueta externa do cabo, você já não sabe para onde esse cabo vai. Então é bem legal essa memória, porque você pode ler e escrever nela, então de repente você fez uma manutenção, seu sistema ele vai permitir você fazer uma gravação de informações nessa memória e também ler qualquer outra memória que tiver ali, qualquer outro cabo, né? Então essa parte aqui é bem interessante de uma aplicação em cabos pelo tamanho, né? Realmente o tag ele é muito pequeno. Outra aplicação bem legal também é essa parte que eu comentei com você dos aparelhos auditivos, né? Então, também para o NFC é possível você utilizar ele também, uma versão de NFC do leitor, né? Também nesse caso. E aqui é só para a gente ter uma ideia do tamanho, tá, dessa memória NFC.
Então, ela é muito pequena, então ela cabe em qualquer aplicação aí que o cliente desejar. Mesmo identificação, em alguns casos, a gente vê a medicina, enfim, toda essa parte de insumos melhorando os seus sistemas de rastreabilidade, e o interessante aqui é uma proposta de aplicação de um aplicador por exemplo, um aplicador de injeções, né, de medicamentos, que ele já tenha um leitor integrado, né, e aí ele consiga realmente identificar qual que é a necessidade ali, qual que é a vacina correta, o medicamento correto que tem que ser aplicado ali, utilizando esse princípio de leitura da memória do tag, que, por exemplo, pode estar embarcado na ampola que tem a solução correta ali, nas ampolas de identificação. Tá, esse aqui é só um exemplo aí, mas também algo que já é um pouquinho mais do nosso dia a dia, né? Então, acho que todo mundo já fez algum exame laboratorial e tem que conferir etiqueta e tem que conferir tudo certinho. É claro que hoje em dia os sistemas estão bem melhores, mas ainda existe sim umas possibilidades de erro. Então, por que não melhorar isso, né? Trazendo a possibilidade de você rastrear os tubos que eles são de coletas dos exames, né? Então, você pode integrar ali uma memória no tubo, né? Aqui é um exemplo, a Murata até tem essa demo, né, rodando fisicamente. É uma base, basicamente isso aqui é como se fosse uma matriz de antenas NFC, e aí a cada quadradinho desse, cada tubo, ele tem uma antena específica, e aí ele faz uma varredura de qual que é o tubo que ele está sendo utilizado, ele saiu dali, qual que é a informação que ele está, esse aqui é de uma pessoa X, de uma pessoa Y, né, que está utilizando, que realmente o exame faz parte dessa pessoa, enfim, tem todas as informações que você pode colocar utilizando essa memória e fazer todo esse controle. Aqui também é só os exemplos, né, também, claro que outras aplicações indo mais nesse mundo da área médica, né, trazendo aí um pouquinho mais de controle sobre os exames e trazendo mais informações, né, que também é um outro modelo de memória. O legal são os tamanhos bem compactos e a distância de leitura. Existem N aplicações que você pode visualizar e utilizar os produtos, algumas que já estão rodando e a gente já conhece um pouquinho, são casos de estudos de casos e casos de sucesso. Vai desde medidores de energia até equipamentos e instrumentação cirúrgica, painéis, aqueles painéis switch, né, com aquele controle que a gente comentou agora de conectores de cabos, né, vai desde relógios, enfim, qualquer coisa que necessita um tipo de rastreabilidade, né. Para as memórias NFC também, até mesmo brinquedos, né, a gente vê a evolução dos brinquedos, parece algo interessante, né, cada vez mais as crianças se interessam por tecnologia e embarcar NFC, alguns casos já é realidade, alguns brinquedos já vêm com um tipo de memória NFC integrado, até mesmo o QR Code já vi bastante usar, né, mas enfim, são N aplicações aí que também é possível para os tags NFC. Aqui só para a gente colocar num range de leituras, né? Isso são módulos, produtos, né? São os tags da Murata, classificados aqui por distância de leitura, né? Então a gente vai desde do carinha, o NFC com antena embarcada, que ele consegue até 42 milímetros de distância, até o HF, né, com 10 milímetros de distância aí de leitura, né, e vai variar aí conforme a necessidade do cliente. Então, o que eu comentei é que a grande maioria deles aqui, tirando esses carinhas que tem a antena integrada, eles podem ser embarcados e montados sobre injeção plástica, né, isso sem nenhum problema aí. Bom, o que a gente pode fechar, né, da apresentação de hoje sobre essa linha de produtos da Murata é que são produtos robustos, né, vocês podem ver que a gente
a Murata desenvolveu soluções que vão desde superfície metálica, passando para áreas médicas, né, aplicações em áreas médicas, lavanderia, enfim, qualquer outra aplicação. É simples o uso, né, o que a gente fala de simples é para melhorar o time to marketing, para o cliente prover a solução final do projeto. Então, isso é bem interessante, essa possibilidade de você facilitar a integração do módulo tag da Murata com a aplicação final do cliente de forma rápida e confiável, né? Também a parte de autenticação, então cada vez mais você precisa autenticar os produtos, garantir, como no caso de equipamentos médicos, garantir que os insumos que estão sendo utilizados ali são os insumos corretos, não é de nenhuma empresa que está revendendo o produto já utilizado, enfim, tem várias aplicações aí. E a segurança, né, o RFID ele oferece também, não é mais do que uma segurança na hora de você aplicar ele, mas também a parte de rastreabilidade. Então, com isso, eu gostaria de mostrar um pouquinho mais sobre a parte de suporte da Murata, né? Então, a gente tem um site específico só de RFID, que vocês podem entrar lá e buscar mais informações sobre as aplicações, quais são os produtos disponíveis, quais são as tecnologias, o que já foi pensado, tudo isso para criar valor para o seu cliente final e também para você na sua aplicação. A gente tem muitos materiais aí, desde também materiais já com análise 3D de RF, né, os documentos, os guias de aplicação e muitos vídeos. Os vídeos são bem legais aí, que mostram o uso do dia a dia realmente do RFID. Aqui são algumas que a gente chama apps light, né, que são as aplicações que já foram cases de sucesso dentro da Murata, que são projetos que o pessoal trabalhou no mundo todo aí para determinadas aplicações do RFID. Bom, gostaria aí de agradecer novamente, né, e vou deixar aqui os links, né, também depois acho que esse material vai estar disponível, tem os links aqui. Legal se vocês conseguirem aí dar uma pesquisada dentro do site da Murata, tem um webinar bem legal do nosso colega dos Estados Unidos, o Jerry, que ele é o gerente dessa linha de produtos, né, então ele fez um webinar específico para a área médica, está bem completo, está bem bacana. Também tem lá mais informações sobre os produtos de RFID que a Murata oferece e também os outros produtos. Aí, então, gostaria de agradecer o tempo de todo mundo, a paciência aí nesses quase um pouco mais de 50 minutos de apresentação. E agora estamos aí abertos a perguntas, dúvidas, comentários, o que vocês precisarem aí. Esses são meus contatos, né? Se vocês precisarem mandar alguma informação, alguma coisa, pode mandar no saulo.rodrigues@murata.com, já cai direto para mim, além dos canais da própria Murata que tem no site disponível. Maravilha, Saulo. Parabéns aí, uma excelente apresentação. E vai de encontro aí, né, com a proposta do evento. Durante sua apresentação aqui, pelo menos eu aqui, já me surgiram diversas ideias aí de aplicações. Muito bacana. Isso aí. Então vamos lá. O pessoal fez algumas perguntas interessantes aqui durante sua apresentação. Então vamos tentar responder aqui. Acho que dá para a gente passar por todas. Legal. Então, começando aqui com o Leonardo, ele perguntou se esse tag lavável pode aguentar até que temperatura? E ele fala que é um dos problemas que encontramos é o aquecimento gerado pela calandra. Além disso, será que aguenta produtos à base de toluol como solvente que usam para lavar uniformes de empresas petrolíferas? O que a gente coloca é que, assim, o tag, ele não é só o invólucro natural dele, ele tem o epóxi dele para fazer o CI. Então, a gente não recomenda a aplicação dele com materiais abrasivos, né? Então, alguma solução que ela é mais abrasiva, a gente não recomenda. O caso de temperatura, a gente coloca um padrão de até 85 graus, mas que é o padrão dos CIs que a gente utiliza, mas ele pode suportar maiores temperaturas. O que a gente coloca sempre para essa parte de RFID é que o cliente é a melhor cara para definir ali a especificação, por exemplo, daquela aplicação. Então,
Nesse caso, o que eu sugiro para o cliente, se ele criar algum tipo de invólucro que consiga suportar materiais abrasivos, seria uma segurança maior. Né? Mas eu não sei, não conheço muito bem essa parte química das soluções que ele comentou, eu não sei que tipo de composição que é e se seria realmente prejudicial de repente, a placa, a antena que está sendo utilizada. Mas se ele, de repente, quiser estender um pouco mais essa discussão, a gente pode conversar aí por e-mail enfim, conversar um pouquinho mais. Legal, Saulo. Excelente. Então vamos lá. O Thiago comenta aqui sobre as tags RFID. O alcance depende do material do invólucro. Caso ele esteja envolvido em um material, quais os materiais mais tipicamente usados no mercado? Desculpa, você pode repetir a pergunta de novo, Fábio? Sim. Então o Thiago comenta sobre as tags, né? E se o alcance depende do material do invólucro, né? E quais os materiais mais tipicamente usados no mercado? Claro, sim, depende 100% do invólucro, porque se de repente você tem uma opção que vai utilizar sem invólucro, você tem uma melhor... todo invólucro ele vai ter uma absorção ali de energia, então, assim, o que a gente fala assim, materiais plásticos, eles são um pouco mais... facilita um pouco mais aí na aplicação. Eu não sei te dizer muito bem especificamente quais são os materiais mais utilizados, né? Mas eu vejo muito que na parte plástica não tem problema, né, em utilizar isso. Beleza. O Stefano, ele fala aqui, comenta que é muito interessante, né? Deve ter sido uma passagem do slide, e aí ele pergunta qual a vida útil desses equipamentos, MTBF. Acho que, não sei se a gente consegue resgatar aqui qual que é o slide, né? Sim, mas eu imagino seria talvez de todos, né, do RFID, né, no geral, né. Bom, isso eu vou ter que eu vou ficar pendente com essa dúvida, que é uma dúvida um pouquinho mais específica do material, e aí se puder entrar em contato comigo, e aí eu mando certinho a resposta para ele, porque eu tenho que buscar nos datasheets, né, as informações do MTBF, nem sempre estão no datasheet, às vezes está direto com a fábrica, né, então aí eu consigo buscar um pouquinho mais. Beleza. O Alan, ele pergunta se é possível colocar o RFID em um encapsulamento metálico. Exemplo, uma peça fundida. Como a gente colocou, é possível você usar na superfície. Porque a gente não pode ignorar o fato de que o metal realmente ele é um isolante ali, né? Principalmente para o RFID. Então a parte interessante é que se existir a possibilidade de você fazer uma cavidade nesse material metálico, você consegue sim manter a leitura. Se você cobrir com material metálico, basicamente você criou ali a gaiola, então basicamente inviabiliza ali a aplicação em cima dele, né? Então o que a gente sempre indica é mais ou menos manter as práticas. Eu creio que no site você pode ter um pouquinho mais de informações sobre as aplicações do RFID na superfície metálica, né? Mas aí eu creio que não é possível você colocar ela embarcada no meio com invólucro metálico em tudo, mas se você usar na superfície, é o indicado. Perfeito. Então, a última pergunta aqui, o Thiago comenta aí sobre a pandemia e oportunidades, né? E aí ele pergunta, Saulo, você enxerga um crescente uso do RFID e NFC nas aplicações industriais e comerciais por conta da facilidade de não haver contato entre seu celular ou eventual pulseira ou dispositivo com sistemas de acesso e pagamento? Olha, muito, isso é totalmente relevante e faz todo sentido que o Thiago comentou, é que cada dia que passa, né, as tecnologias que são oferecidas, elas vêm de encontro para fazer melhorar as integrações, então eu vejo sim que também concordo que isso vai modificar, esses tags vão ser cada vez mais utilizados aí para N aplicações, então hoje já é realidade o NFC em cartões de crédito, né? Você vê que tem a possibilidade de pagamento, mas outros tipos de autenticação, de correios, enfim, qualquer outro tipo de automação
tanto na parte de logística, principalmente na parte de logística, mas na área médica também. A gente percebe que hoje tem todo mundo, por questão da pandemia, toma um pouco mais de cuidado agora com limpeza e quer garantir que os processos sejam seguidos, né? Então acho que é bem interessante isso que o Thiago colocou, que realmente por conta da pandemia, algumas coisas vão realmente ser aplicadas, né, cada vez mais. Excelente. Então, temos aí oportunidades, né? E aí a Murata pode ajudar você aí no seu negócio em relação aí a aplicações com RFID e NFC, entre outras, né? Isso, Fábio, só aproveitando rapidinho antes de fechar, todos esses produtos que a gente comentou, eles estão disponíveis no site da Mouser. Então, se o cliente quiser comprar algumas peças para fazer alguns testes iniciais, enfim, aplicar ele, todos eles estão disponíveis no site da Mouser, vai variar conforme estoque, né? Mas tem muitos itens que já tem até estoque disponível, já para teste imediato, né? Só o cliente fazer a compra através do site e fazer os testes aqui. Legal. E aí a entrega bem facilitada, bem rápido, né? Isso aí, Saulo. Muito legal a sua apresentação. Agradeço bastante aí por a sua disponibilidade de trazer aqui, né, esse webinar para a gente mostrando, né, soluções que vão de encontro, né, à realidade que a gente está passando hoje. Então isso foi bem bacana. Acredito que o pessoal aí, né, gostou bastante pelos comentários que a gente viu. E é isso, né? Vou deixar aqui o recado, né? Eu coloquei para vocês aí o link do material lá no Instituto Newton Sebraga, onde o Saulo também trouxe conteúdo sobre LoRa, né? E Sigfox. Então tem artigo e também um podcast, tá? Então vocês podem continuar, né, durante essa semana aí, consumindo o conteúdo, pode até ver aqui a gravação do webinar, e aproveitem o contato com o Saulo. O Saulo tem uma experiência muito bacana aí, e o portfólio aí da Murata, né, junto com a experiência dele, pode ajudar vocês aí no desenvolvimento dos produtos. Isso aí, Saulo, brigadão. Legal, obrigado, viu, Fábio? Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. O e-mail é meu mesmo, pessoal aí da Murata. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, comentários, sugestões. A gente vai tentar melhorar o próximo webinar, trazer mais informações legais aí para vocês. Um agradecimento aí especial ao Fábio, o pessoal do Embarcados e o pessoal da Mouser que deu essa força para a gente. Obrigadão. Beleza. Então, pessoal, é isso. Nós terminamos aqui o webinar dessa semana com a Murata. Semana que vem nós voltamos com a Infineon, tá? Então, preparem aí as perguntas, né, as dúvidas, e continuamos aí na semana com o conteúdo da Murata também, e a semana que vem com a Infineon. Então, um grande abraço aí, uma ótima semana para todos.